Ótimo dia para você, hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2019, está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, aliás, 3 de janeiro de 2020, Adriano, 3 de janeiro de 2020, sexta-feira, está começando mais uma edição do programa Bom Dia Produtor. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre as perspectivas para o setor da proteína animal em 2020. E vamos conhecer também a história de um pecuarista aqui do Mato Grosso do Sul, que decidiu investir na produção leiteira de búfalas. E você sabia que o Brasil é o quarto maior produtor de tilápias do mundo, atrás apenas da China, Indonésia e Egito? Nossa equipe da reportagem do Paraná visitou um criador e fala mais sobre o crescimento da produção. Tem tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 7h04, um ótimo e abençoado dia para todo mundo que está ligado já aqui na programação do Canal do Boi. Muito bom ter você aí do outro lado da telinha para receber as primeiras informações desta sexta-feira, já fechando aí a primeira semana do ano de 2020. Bom, e se tratando em estação de monta, qual o período correto de suplementar as vacas? Muitos criadores têm dúvidas sobre essa questão, pois a repórter Kylie Rodrigues foi buscar respostas e você confere agora no quadro Tecnologia e Produção. Fomos a Embrapa Gado de Corte saber com um pesquisador da área de ciência animal qual seria a indicação: suplementar antes ou após o parto. A indicação é fazer a suplementação no pré-parto, para que a vaca dê a cria em um bom estado nutricional, tendo maiores chances de reconceber na próxima estação. Planejamento alimentar, né? É o planejamento do recurso mais importante que o pecuarista tem, que é o pasto. Né? Então você direcionar o pasto, a suplementação, seus recursos, para que esses animais estejam num bom estado corporal e consigam aí depois ter bons índices de prenhez durante a estação de monta. Às vezes, somente a forragem pela baixa qualidade não é suficiente para atender todas as demandas do sistema produtivo. E aí muitos criadores utilizam neste período de estação de monta os aditivos na alimentação do rebanho. O pesquisador explica que a suplementação com aditivos está sendo ainda avaliada. Nós ainda estamos estudando, avaliando essa estratégia de suplementação. Há realmente uma eficiência do ponto de vista de digestão, né, de melhoria do funcionamento do trato digestivo, mas nós ainda não conhecemos bem qual é o efeito disso na reprodução. Né? Então os trabalhos se iniciam, uma nova estratégia, ela pode ser promissora, mas os dados ainda precisam ser mais avaliados e consolidados, ainda não estão tão consistentes. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, o ano começou com movimentação em baixa no mercado do boi gordo. Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria com o analista Iberville Neto. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo nessa quinta-feira, 2 de janeiro de 2020. Então, primeiro dia útil do novo ano e uma semana que foi dividida pelo feriado, pela virada de ano. Então, tipicamente, nós temos uma movimentação pequena nessas semanas de Natal e Ano Novo, mas quando o feriado ocorre no meio da semana, isso tende a zero. Então, a movimentação realmente está mínima na maior parte das regiões. Em alguns casos, nós observamos frigoríficos precisando de um pouco de gado, eles acabam ofertando um pouco mais, então isso gerou alguns ajustes positivos nas referências, mas ainda assim sempre com um volume pequeno de negócios. Para a próxima semana, as expectativas são de que a quantidade de negociações aumente gradativamente, pecuaristas voltando às vendas, embora isso ainda ocorra de maneira gradativa,
e frigoríficos precisando um pouco mais de gado à medida que o varejo for se estocando e os estoques no atacado forem diminuindo. Então, à medida que essa avaliação de como foi a demanda na ponta final for sendo feita, a tendência é que os agentes voltem, tanto as compras e os pecuaristas, voltando aí desse recesso, também voltem à negociação. Bom, vamos dar aquele tradicional giro pelas manhãs em todas as regiões do país para falar de números. Vamos ver como é que estão a cotação aí do boi gordo nas mais variadas regiões do país, lembrando que os números ainda são apurados pela Scott Consultoria e que os preços são para uma boiada comum à vista e livres de fundo rural. Vamos lá, começando pela região sudeste, entrando aqui na minha tela para você acompanhar em casa. A gente destaca para você na região sudeste os preços de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E na região sudeste nós tivemos apenas um movimento de alta de R$ 2,00 no Rio de Janeiro. No sul, movimento também de alta de 5 centavos no quilo pago em Pelotas e oeste do Rio Grande do Sul. Na primeira tela do Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso do Sul e Goiás, nós tivemos alta de R$ 2,00 em Dourados e também de R$ 2,00 em Três Lagoas, aqui ambas as cidades no interior do Mato Grosso do Sul. No Centro-Oeste, na tela 2, aí que destaca Mato Grosso, tivemos alta de R$ 2,00 no Sudeste e alta de R$ 1,00 no Sudoeste do Mato Grosso. No Nordeste, os preços seguem em clima de estabilidade, não houve alterações e a mesma situação se reflete também na região Norte, onde os preços seguem estáveis. E o repórter Valdir Pacheco visitou uma propriedade no Mato Grosso, onde o produtor cuidou da sua plantação de maracujá com homeopatia. Acompanhe aí. O maracujazeiro é cultivado predominantemente em pequenos pomares, permitindo um fluxo de renda mensal equilibrado que contribui para a elevação do padrão de vida de pequenos e médios produtores. Contudo, uma grande diversidade de insetos pragas de importância econômica que está associada à cultura do maracujazeiro, sendo alguns casos capazes de proporcionar perdas em toda a área cultivada, além do alto custo com a aplicação de defensivos tóxicos, como é o caso do agricultor Gilson Dalla Barba, que possui um sítio em Sinop, no norte de Mato Grosso, que estava desistindo da atividade até o dia que conheceu o trabalho de pesquisas com a homeopatia em plantas desenvolvido pela UFMT. A partir daí, tudo mudou no seu sítio. Resolvemos que ia trabalhar com alguma atividade agrícola aqui. A ideia era trabalhar com um sistema agroflorestal, fazer um SAF. Mas por conta da falta de mão de obra, as dificuldades de assistência técnica e tudo mais, nós demos um tempo de fazer o SAF e fui plantar o maracujá, que a área já estava pronta e tinha que fazer alguma atividade. Plantar o maracujá de forma convencional mesmo, usando agrotóxico. O primeiro ano, assim, a gente usou muito veneno mesmo, né, para controlar as doenças, tanto de praga quanto doença mesmo do maracujá, porque é uma cultura bem dificultosa de plantar, né. E eu já estava para desistir, né, de plantar dessa forma convencional, por não concordar com a tanto de agrotóxico que usa, né. Aí foi aí que surgiu a professora Solange, veio fazer uma coleta de amostra para fazer pesquisa na UFMT, comentou que o esposo dela fazia, né, trabalha com homeopatia, e resolvemos fazer a parceria. Do tempo que ele está trabalhando com homeopatia, não usei mais agrotóxico e vocês estão vendo o resultado. Já faz um ano praticamente que nós estamos com a homeopatia, não usei mais nenhum tipo de veneno. As doenças estão controladas, a praga está controlada. Um fator limitante da produtividade do maracujá com a aplicação de químicos é que o produtor perdia uma aliada importante para o desenvolvimento dos frutos. Não usando veneno para matar insetos, conjuntamente a gente acabava matando a mangangava também. E não usando mais veneno, atrai essa abelha, né, que ela é a principal polinizadora, né, da flor do maracujá. E paramos de usar veneno, a abelha aparece mais. O trabalho da homeopatia em plantas está sendo conduzido pelo mestrando da UFMT, Rogério Trento. Então o químico às vezes usa, não tem o registro para aquela cultura, tem que usar um outro produto mais forte, que prejudica principalmente a polinização que a mamangava faz, né? Que é uma polinização natural, melhora a qualidade do fruto, senão ele tem um gasto também maior com mão de obra para fazer a polinização manual. Então ele estava já querendo desistir por causa do alto custo de fazer essa polinização, de fazer o uso do produto químico também para controlar as pragas e doenças. E a gente, através do projeto de mestrado, trouxe essa oportunidade aí de implantar o uso do controle alternativo usando
esses princípios aí dos fungos sapróbios e homeopatia. Hoje já tem no Brasil o uso bem extensivo da homeopatia, né? Você tem áreas de soja, de milho, de trigo, diversos café. Então tem uma gama vasta sendo utilizada a homeopatia hoje. Porque os custos de produção em todas as áreas aí da agricultura, você vê que cada dia está subindo mais, ano após ano, está subindo mais esse custo. E a homeopatia traz uma economia para o produtor, muitas vezes igualando a produção, às vezes superando. Essa economia o produtor vai poder usar na sua propriedade de outra maneira, esse dinheiro, reinvestindo para melhorar ainda mais a produtividade. E a homeopatia traz esse benefício, né, de usar o produto natural, não vai ter os contaminantes do químico, tanto para a saúde dele como para o meio ambiente, e a produtividade das culturas que são mantidas ou às vezes aumentam, aí, dependendo do tempo que ele está usando a homeopatia, né? Outra vantagem na aplicação da homeopatia é que o agricultor não precisa usar EPI, equipamento de proteção individual. A nossa equipe acompanhou a coleta de amostras de maracujá para análise no laboratório da UFMT, para ver a qualidade dos frutos após um ano de experimento com homeopatia. As acadêmicas aqui estão fazendo toda a parte da extração da polpa, que é para verificar o quê? Os aspectos qualitativos que foram gerados a partir das aplicações dos fungos sapróbios e também da questão da homeopatia no campo. Então aqui são os frutos que estão sendo colhidos dessas áreas onde foram aplicados. Então nós temos aqui a extração da polpa, que mais tarde será direcionada para fazer a questão do pH, que é uma característica físico-química que nós temos aí para poder averiguar a qualidade. Qual é a acidez do maracujá, o teor de açúcar e qual é a quantidade de vitamina C? Quem vai nos falar agora sobre esse procedimento aqui no laboratório é a Paula Dias, graduanda em farmácia com iniciação científica. Paula, como é que identifica esses produtos aqui dentro do laboratório? Após os procedimentos de pH e Brix, as análises químicas elas são feitas por titulometria. A vitamina C ela é titulada com uma solução de DCFI e todas elas a gente identifica o teor das mesmas quando há mudança de cor. Além do teor de açúcar desse material. A gente observa que esse material está com uma faixa de 14% de açúcar. Isso significa que nós temos 14 gramas de açúcar por uma relação de 100 gramas de polpa. Então, um material o quê? Estritamente considerado o quê? Doce, o fruto, ok? De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, nós vamos acompanhar agora uma reportagem feita pelo repórter Vinícius Souza sobre búfalos. Um pecuarista aqui do Mato Grosso do Sul decidiu investir na produção leiteira desses animais. E o resultado é surpreendente. Confere aí. A 70 quilômetros de Campo Grande, estamos na Fazenda Ouro Negro e logo nas chegadas já podemos entender o porquê desse nome. A propriedade é referência na criação e produção leiteira dos bubalinos. Quem nos recebe é o pecuarista André Calef. Paranaense, a história dele com os bubalinos começa na década de 70, quando seus pais compraram os primeiros animais. Em 1972, no Paraná, inicialmente lá a gente trabalhava com duas fazendas, uma de gado de corte, a outra com gado de leite, e nós viemos para o Mato Grosso do Sul, em 1984. E aí montamos uma fazenda maior, lá praticamente com gado de corte só, e em 98 eu resolvi mexer com gado de leite. Aí eu peguei os animais que começaram a parir e comecei a ordenhar esses animais. Todas as búfalas paridas o André levava para a ordenha. Foi assim que ele conseguiu amansar quase 300 fêmeas. Cada vez mais o pecuarista investiu na produção. Hoje ele conta com um rebanho de aproximadamente 650 animais. A fazenda trabalha com um sistema rotacionado de pastagem e suplementação a coxo. Além disso, o IATF permite que exista produção leiteira durante o ano inteiro. Nós estamos hoje partindo para a entre-safra da búfala. A gente conseguiu sair um pouco dessa entre-safra por causa da IATF, tirando esses animais da sincronização natural deles. E com isso a gente está conseguindo manter essa quantidade.
No período de entre-safra, a fazenda tem uma média de produção diária de até 1.000 litros. No período da safra, esse número pode chegar a 1.500 litros por dia. Nossa perspectiva é chegar nos 2.000 litros dia até 2021, por aí. Agora, uma curiosidade é que todo mundo conhece os búfalos, na verdade, por serem animais um pouquinho mais rústicos, talvez um pouco mais briguentos, né? Mas, na verdade, não é isso que a gente encontra aqui na propriedade do seu André. Explica pra gente, por que esses animais são tão calmos assim? Isso é praticamente um manejo que a gente tem com os animais. Desde pequeno, eles são tratados com muito carinho. A gente começa a ter uma intimidade com eles, né? Para até ensinar a mamar. E vai trabalhando com eles depois durante a pré-ordenha, já vai entrando na ordenha, vai mexendo, sempre com calma, tranquilidade, e eles vão ficando mansos, assim, a gente começa a coçar e eles gostam, né, de carinho e vai acostumando. Tem um que até deita, né? Tem um touro aqui, a gente coça, ele deita, a gente faz bagunça com ele. E são mansos mesmo. Olha o que aconteceu comigo quando fui gravar um recado para o Instagram do canal do Boi. Aqui, gente, é muito tranquilo. E aí eu vou contar todos os detalhes para você, então fica ligado na nossa programação que você vai ficar por dentro de produção leiteira e tudo que envolve aí a questão dos bubalinos. Continuando com a nossa reportagem, a fazenda trabalha com um ciclo completo, ou seja, cria, recria e engorda. Todo o preparo é feito para que a sua primeira aparição seja por volta dos 36 meses de idade. Véspera de parição, no final do um mês mais ou menos, quando elas já estão para parir, a gente já traz ela já para a parte de cima, ela já entra no sistema e já vai acostumando com o sistema, já comendo uma ração, para parir no estado corporal. Todas as vacas em lactação, ela vem hoje a gente tem um sistema irrigado, rotacionado de mombaça, então elas ficam durante a lactação delas, elas ficam nesse rotacionado, são 4.000 metros quadrados, um lote de 60 animais, que fica em 4.000 metros quadrados, que a gente vai rodando todos os dias. E com essas imagens que representam o sinônimo de tranquilidade, eu vou encerrando a primeira parte da nossa reportagem. Na segunda parte, você vai acompanhar o processo de ordenha e a produção do queijo mussarela. De Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Daqui a pouco você confere então a segunda parte desta matéria. E as perspectivas para o setor da proteína animal em 2020. Este é o assunto que a gente vai trazer para você logo depois do intervalo comercial. A parada é rapidinha, está liberado também a partir de agora o WhatsApp para a sua participação, 998631001. Fique por aí, são 7h20, eu volto rapidinho. São 7h23, estamos de volta e no início do mês de dezembro, Ricardo Santin, atual diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, foi eleito por unanimidade como novo presidente da associação, no lugar de Francisco Turra, que permanece na casa. Ricardo Santin é advogado de formação e mestre em ciências políticas, com uma importante participação no setor agropecuário nacional. Atuou na CEAGESP, no Banco Nacional de Desenvolvimento Regional, na CONAB e no Ministério da Agricultura. O novo mandato começa em abril deste ano e as perspectivas para o setor da proteína animal não poderiam ser melhores. Confira mais detalhes na entrevista concedida por ele para a jornalista Sara Kirchhoff, em São Paulo. Ricardo Santin, primeiramente, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios do Canal do Boi aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Muito obrigado, Sara. É um prazer imenso estar com vocês. Agora, finalizando um ano bom e esperando que 2020 seja muito melhor para todos nós. Bom, Ricardo, então o prazer é todo nosso. Vamos começar falando da sua história na avicultura, né? Você está na avicultura desde 2007, atuou aí como diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal nos últimos anos e em abril assume a presidência da casa. Que momento, né? Muito bom, é um momento que para mim é uma honra muito grande poder ser o representante de um setor que congrega 4.100.000 pessoas trabalhando numa cadeia de gira que ajuda a alimentar mais de 160 países no mundo, que ajuda a matar a fome de pessoas pobres, de pessoas necessitadas no mundo inteiro, lugares onde não se pode produzir. O produto brasileiro chega lá para ajudar a segurança alimentar desse país. Então é um momento de muita honra, ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Como você falou, eu comecei como assessor do Turra quando chegamos na ABEF em 2007.
depois fusionamos com a União Brasileira da Avicultura e depois com a Abipex, fazendo então agora a BPA. É uma história aí de 12 anos onde trabalho junto com o presidente Turra, construindo muito. A avicultura já era muito importante e com o comando do Turra, e eu fui auxiliar dele nesse processo, conseguimos fazer com que o Brasil se tornasse protagonista mundial, não só em termos de exportação, mas também do papel de protagonismo nessa indústria que é muito importante para o mundo. Francisco Turra, que esteve aí à frente da BPA por muitos anos, fez um excelente trabalho, como você bem colocou, e que continua ainda dentro da BPA, né? Sem dúvida, o Turra vai ficar como presidente do Conselho Consultivo, eu nomeado como presidente a partir de abril, mas vamos continuar trabalhando junto, continuando com essa dupla que fez sucesso até aqui na visão dos nossos associados. A gente conseguiu fazer muitas modificações positivas, as fusões, a criação, a consolidação dos setores de aves e suínos e ovos em uma só grande entidade fez com que o setor tivesse mais voz, fosse mais vocal para o governo brasileiro e para os países com quais a gente tem relação. E desde que você entrou nesse setor aí da avicultura, como eu falei, lá em 2007, bastante coisa mudou, né? O que a gente pode pontuar aí dos principais avanços? Eu achei curioso que esses tempos eu usei a expressão galinheiro com alguém, eu que sou lá do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, alguém me corrigiu, falou, não fala mais, hoje em dia não é galinheiro, é aviário. Mudou muita coisa, né, Ricardo? Muita evolução. Nós, quando chegamos na BPA, tínhamos uma função que era estabelecer as cotas da Europa, então a gente abriu muito o mercado, melhorou o mercado interno, nós democratizamos as informações na BPA. Hoje, tanto uma BRF, uma JBS, uma Aurora, que são as maiores produtoras nacionais, tem o mesmo nível de informação, quase que a menor empresa pequena lá do interior do Rio Grande do Sul. Essa democratização fez com que todos tivessem visão do que vai acontecer no futuro. Essas projeções de conjuntura, melhoria, abertura de mercados, a consolidação da Europa, abertura do mercado da China, que hoje é o grande móvel, o grande motivador de todas as exportações do mundo inteiro, foi conquistado na gestão do Turra, onde eu estava junto com ele, a missão que fizemos lá para a China. Então tivemos abertura de mercados outros como Paquistão, como Índia, que agora teremos a visita do presidente Bolsonaro com a ministra Tereza Cristina em janeiro. Então foram muitas conquistas, mas acima de tudo, melhoria da qualidade do produto brasileiro para o brasileiro. A gente conseguiu ter maturidade, inclusive no mercado interno. O setor se aglutinou mais, teve uma digamos assim, disputa de mercado mais salutar, trazendo benefício para todo mundo. Benefício para o cara que produz no campo, para o motorista que carrega a ave viva ou o produto acabado, para a oficina que arruma o caminhão, para o trabalhador de dentro do frigorífico e para o próprio empresário. Essa cadeia, como falei, de 4 milhões de pessoas, foi beneficiada e teve um crescimento contínuo e sustentável desde 2004 e depois 2007, quando nós participamos desse esforço. Ricardo, claro que a China é um importante mercado para o Brasil, o principal, né? Só no caso de proteína animal, acho que é 30% da fatia do mercado. A China é importante para o Brasil, fato, mas hoje o Brasil é muito importante para a China também, né? Especialmente nesse momento que o país asiático vive, sofrendo aí com a peste suína africana, que ainda não terminou, que continua se alastrando, né? Sem dúvida, eles precisam do Brasil para auxiliar na garantia da segurança alimentar deles. A China e a Ásia como um todo vai precisar de mais de 20 milhões de toneladas. O comércio global de carne suína é de 8 milhões, então terá que ser substituído, terá que ser complementado por carne de boi, carne de aves e também por outras carnes, como a própria exportação de carne suína aumentando para lá. Mas mesmo assim, se pegarmos toda a capacidade de exportação de carne suína do mundo, de aves e de boi, não vai chegar no tamanho do que falta lá. São mais de 20 milhões de toneladas. A gente fala muito na China, mas não é só na China. Hoje são mais de 31 países que têm essa doença. Está sendo afetada lá, Mongólia, Tailândia, todos esses países. Da Indonésia agora. A Indonésia chegou agora, já está na Europa, teve caso na Alemanha. Então é uma coisa muito séria. Nós aqui no Brasil não temos essa peste, cuidamos muito para que isso não aconteça. Estamos trabalhando num grupo especial de prevenção de peste suína africana e também na peste suína clássica para evitar essa doença, cuidando, informando aos nossos produtores. A gente acabou de lançar um site que é Brasil Sem Peste Suína, brasillivrede.psa.com.br, que exatamente traz informações para o produtor, para que ele possa também trabalhar e fazer da parte dele de evitar os riscos dessa doença.
surfando essa onda aí, né, como a gente costuma falar no mercado. Claro que ninguém comemora uma tragédia dessas nos países que vêm enfrentando isso há algum tempo, mas o Brasil acaba surfando essa onda. Então, desses outros países para onde a peste suína está se alastrando, tem também algum potencial aí do Brasil chegar nesses mercados? Sim, porque o tabuleiro está feito com determinadas previsões que foram feitas no passado. A gente não tira suíno ou frango da gaveta. Eu preciso ter uma avó que projetou o crescimento de uma mãe e que projetou o nascimento de um animal que depois vai virar carne. Então, esse processo, no caso do suíno, é muito mais alongado. É 1 ano e meio a 2 anos e meio quando chegamos nas avós. No caso de aves, você tem aí de 1 ano a 2. Então, esses processos precisariam ter sido previstos no passado e eles foram para condições normais de mercado. Agora nós temos, então, uma falta de produto no mercado e você não tem como simplesmente aumentar. Vai ter por quê? Por que falo isso? Porque daí aquilo que faltar num lugar vai ser tirado do outro, mas vai faltar lá também. Então, Estados Unidos vai agora vender direto para a China ao invés de vender para Hong Kong. Vai faltar em Hong Kong. Estados Unidos deixa de vender para o Vietnã e vai vender para a China. Vai abrir espaço no Vietnã. Então, esse tabuleiro, ele é totalmente favorável para os grandes produtores e os grandes exportadores. No caso da exportação, o Brasil, de aves, é o maior exportador mundial, seguido pelos Estados Unidos e depois pela Europa. No caso de suíno, a Europa é o maior exportador, seguido pelos Estados Unidos, Canadá e Brasil. Então, a gente está bem colocado em qualquer uma das duas proteínas e vai ser chamado em qualquer uma dessas situações, principalmente pela China, mas também pelos demais países da Ásia, principalmente. Ricardo, e quando essa situação voltar a ter um equilíbrio, e como eu falei, ninguém sabe quando que isso vai acontecer de fato, tem o risco de sobrar produto aqui no mercado? Se você pensar simplesmente da maneira, olha, o cara voltou a produzir, eu produzia mais, agora o que eu vou fazer? Mas esse processo não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Falamos numa crise que é na crise chinesa, ela vai ter de 3 a 5 anos no mínimo, porque você tem que precisar 1 ano e meio para reconstruir a produção de carne suína. Se você levar 3 anos, a China coloca na sua linha de consumo algo entre 30 e 50 milhões de pessoas por ano. Então, daqui a 3 anos vai ter mais 150, quem sabe um Brasil inteiro consumindo a mais. Então, se ela voltar ao padrão de 54 milhões de toneladas, talvez ela esteja consumindo 60. O Brasil, por sua vez, está trabalhando outros mercados alternativos. Ele não vai fechar aqueles que ele vendia antes, pode diminuir os volumes, mas vai manter os canais abertos. E estamos trabalhando, agora em janeiro vamos fazer um seminário na Índia exatamente para colocar. E de tudo isso, tem uma grande boa notícia para o Brasil em termos de indústria. O nosso maior consumidor de aves de suíno é o brasileiro. Nós estamos agora enfrentando mesmo, agora no fim do ano, uma dificuldade de aumento do preço das carnes. E nós vamos lançar, provavelmente depois de amanhã, uma campanha de rede nacional, para exatamente dizer, se o teu churrasco está caro, mantenha esse churrasco e coloque mais carne suína e mais carne de frango nele. Nós que somos gaúchos podemos saber isso. A gente usa preferencialmente carne bovina. O famoso galeto? Vamos colocar o galeto, vamos colocar picanha suína, costela suína nesse churrasco e manter a celebração, que essa é uma hora excepcional. A família tem que comemorar. Se o preço está caro de alguma proteína ou outra, vamos usar criatividade. Colocar novos cortes de suíno, cortes de ave, que são saborosos e têm qualidade, e vai manter o churrasco na mesma qualidade e manter a festa de fim de ano. Com certeza, Ricardo. Agora, para encerrar, a gente falou aí de carne suína, bovina, de frango. Tem outro mercado que está numa expansão constante aí, que também a BPA é quem cuida desse mercado, que é o de ovos, né? Os números são impressionantes. Sem dúvida. Tem uma brincadeira que eu faço sempre. Nós produzimos 1.600 ovos por segundo. Ao final dessa frase já são 3.200. E você vai fazendo assim por diante, você vai chegar à conclusão que são 100 mil ovos por hora. É um número absurdo, são 5 milhões, aliás, de ovos por hora. Veja que no Brasil nós vamos produzir no ano de 2020 perto de 52 bilhões de ovos. E esse mercado tem menos de 1% de exportação. E ele cresce, é uma razão muito positiva. O ano passado cresceu 10%, esse ano é 2019, deve crescer na casa de 6% em 2020. Veja, consumimos 99,5% no Brasil e cresce 10%, no próximo ano 6%. É sinal que o brasileiro está comendo mais ovo. Por quê? Porque ele se deu conta que o ovo não produz colesterol, o ovo faz bem. Deixou de ser o vilão, graças a Deus. Exato, deixou de ser o vilão e mais do que isso, é o segundo melhor alimento disponível na natureza depois do leite materno. Então, o único risco que tem de comer muito ovo, eu brinco,
é o cara ganhar uma medalha olímpica, como fazem os nossos atletas. Então, isso o ovo vai continuar um mercado em expansão, cresce para chegar ao ano que vem provavelmente em 240 unidades per capita ano, o que ultrapassa a média mundial, que é 235. Então, o Brasil já começa a conquistar o nível mundial de consumo de ovo também. Então, nas nossas 3 proteínas que nós representamos, aves, frango, suíno e ovo, as 3 têm cenários muito positivos para 2020 e não só para a indústria, para o produtor lá também e toda a cadeia nela envolvida. Essa era a minha última pergunta para você, então expectativa para 2020, com muitos motivos aí para comemorar já antecipadamente. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco, viu? Obrigado pela oportunidade, eu desejo a todos os telespectadores do Canal do Boi um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e um churrasco com muito frango, suíno e os doces feitos de ovos. Coisa boa, hein? Ninguém vai reclamar. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Valeu, Sara. Bom, vou para o intervalo comercial, mas no próximo bloco nós vamos acompanhar a segunda parte daquela reportagem do Vinícius sobre o pecuarista aqui do Mato Grosso do Sul que decidiu investir na produção leiteira de búfalos. Fica por aí, volto já. São 7h38, já estamos de volta e vamos acompanhar agora a segunda parte da reportagem feita pelo Vinícius Souza sobre búfalos. Você vai ver aí o resultado desse trabalho do pecuarista aqui de Mato Grosso do Sul, que resolveu investir na produção leiteira desses animais. Confere aí. Os bubalinos gostam de água, chuva, ambientes úmidos, um clima bem diferente do Mato Grosso do Sul. Para adaptar o rebanho, o pecuarista André Calef precisou montar algumas estratégias. A búfala tem menos glândula sudorípara do que o bovino, ela precisa perder calor de alguma forma. Como a gente aqui, o nosso solo é muito arenoso, não para a água, a gente não tem represa, nada, então a gente optou por sombreamento. Aí a gente fez o sombreamento artificial através de sombrites e plantamos os eucaliptos em volta da praça, já para a gente ter um sombreamento natural. Então elas vão a pasto, elas comem, né, durante a manhã e principalmente durante a noite, e durante o dia ela fica no sombreamento onde tem o sal mineral e a água à vontade. E isso interfere na produção de leite das búfalas. Por esse motivo, antes da ordenha elas tomam um banho para ficarem mais à vontade. Aqui é um sistema que vai ser pré-ordenha, né? Então nós vamos fazer uma lavagem inicial. Então a gente quer 2 coisas aqui. A gente quer o conforto térmico dos animais e uma pré-limpeza, que elas vão, essa aguinha, além de refrescar os animais, vai tirar o barro que está mais duro. E aí depois ela passa por dentro de uma ducha para tirar toda a parte de barro para o lado de baixo, para na hora, aí ela vai para a sala de espera, aí ela seca e entra na sala de ordenha, já praticamente bem limpa, né, para ordenha. São ordenhadas 20 búfalas por vez. Cada lote com 60 animais demora cerca de 1 hora para que todo o processo seja concluído. Por dia, a média diária de produção é de 1.000 litros no período de entre-safra. Já no período de safra, o número chega até 1.500 litros. O José trabalha na fazenda há 2 anos, junto com a esposa. Para ele, o manejo é o principal fato que interfere na produção dos animais. É um gado bem calmo e tem que mexer com ele com calma também. Você não pode querer forçar ele, fazer ele na marra. Ele te obedece, mas você também tem que ir no tempo dele. Depois de acompanhar a ordenha, fomos para o laticínio. Galochas, máscaras, toucas, tudo certo. Agora podemos acompanhar tudo de perto. São 5 funcionários trabalhando na linha de produção. A mussarela aqui é o base, né? Então dentro da mussarela a gente molda fazendo vários queijos. Então a gente tem a burrata, tem a manta, tem a barrinha, tem barra, tem palito, tem trança. Inclusive, gente, o seu Adão está aqui do meu lado fazendo burrata, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a burrata, como que vocês fazem. A burrata, a gente pega um pedaço de massa, né, quente ali, filada, e traz para cá, estica ela, abre, aí põe uma quantidade de massa assim, né, e depois o creme, para dar 200 gramas ela tem que pesar. E depois ele vai sair daqui, vai para uma sala ficar refrigerado e, claro, vai ser levado para o consumidor que está em casa.
Depois do processo de fabricação, todos os derivados vêm para essa sala, eles ficam armazenados aqui entre a temperatura de 2 a 5 graus. Por dia são cerca de 160 quilos de produção. Me explica o que acontece nessa sala. Então, aqui é a parte de secagem e salga. Então, ali no fundo tem o tanque de salga. Então, o queijo ele é moldado lá, vem para cá, vai para a salga, da salga ele vem para a prateleira, que é para secagem. Depois dessa secagem, ele vai para a sala de embalagem, sala de estoque e expedição. Agora, qual que é a diferença do sabor desses derivados que são produzidos do leite da búfala para o leite que é produzido convencionalmente? O leite da búfala ele é mais adocicado. Ele tem uns teores de proteína, gordura, minerais totais maior do que o leite de bovino, além de ter ácido linoleico, que é um produto anticancerígeno também, que ajuda nisso aí. E quando ele está na pizza ou num prato, ele é um sabor mais leve e mais adocicado comparado com a de bovino. E já que falamos em sabor, fora do laticínio eu precisei conferir o que o André falou. As proteínas do leite da búfala proporcionam uma mussarela muito macia. Eu vou experimentar um aqui também. Fica à vontade. Vamos lá, vamos ver se é bom mesmo. Essa é o palitinho, que é um queijo já salgadinho, já para tomar de aperitivo, comer tomando uma cervejinha. Olha só, gente, o sabor realmente muito bom, muito diferente, muito mais gostoso. Uma delícia, mas nem tudo que é bom dura para sempre. Por isso, aqui de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, eu me despeço de vocês. Até a próxima! Despede e deixa a gente aqui com essa tripa grossa correndo atrás da fina, esse horário da manhã, um queijinho de búfalo assim, ia bem, né? A próxima vez vê se lembra da gente, né? Bom, após a colheita da soja, produtores do Rio Grande do Sul fazem a implantação das coberturas de solo. A maioria das lavouras recebe aveia ou nabo. Mas as pesquisas realizadas com um tipo de capim têm dado resultados espetaculares. A repórter Annelise Nicolodi foi conhecer um pouco mais sobre essa variedade. Acompanhei. O capim-sudão é uma cobertura de solo que vem sendo utilizada mais recentemente pelos produtores gaúchos, principalmente para trabalhar a questão da descompactação do solo. E aí ela é uma cultura bastante importante, né, professor? Por quê? Exatamente. O capim-sudão tem se mostrado muito promissor nessa questão da melhoria do solo. Além de ser uma espécie que tem um crescimento bastante rápido para ser utilizada após a soja, e num período curto de tempo consegue ter um desenvolvimento bastante satisfatório, como nós podemos observar nessa parcela aqui, que com 45 a 50 dias de crescimento já um desenvolvimento bastante exuberante, criando uma condição de proteção na superfície do solo, evitando prejuízos com erosão, como ocorreu chuvas intensas essa semana, e principalmente por se tratar de uma gramínea de verão, nessa entre-safra pós-soja, ele consegue também ter um desenvolvimento muito satisfatório de raízes. E essas raízes, num período aí, que pode até chegar o frio propriamente dito, aproximadamente um período de crescimento que pode chegar a 70, 80, 90 dias, esse sistema radicular pode atingir profundidades de 1 até 2 metros. E com isso, além de melhorar o solo, criando canais, poros que vão auxiliar com a infiltração de água e amenizar os problemas e riscos de erosão que pode ocorrer por chuvas intensas, vão também buscar nutrientes que estão a profundidades, muitas vezes, que não são atingíveis por raízes como a própria soja, como o próprio trigo, trazendo esses nutrientes de volta para deixar disponível na superfície. Então faz um condicionamento, uma melhoria, não somente da condição física do solo, mas também ciclando nutrientes, melhorando a fertilidade do solo e, consequentemente, também toda essa adição de palha e de raízes cria um ambiente para também melhorar a biologia do solo. Então a gente consegue, com o sistema de produção, inserindo culturas, mantendo o solo sempre coberto, espécies que
promovem essa melhoria tanto da qualidade química, física e biológica do solo, consequentemente também amenizando os riscos de erosão. E esse capim-sudão ele foi semeado logo após a colheita da soja e agora depois desse período de mais ou menos 90 dias o produtor ainda pode plantar outra cultura, que no caso seria aveia? Sim, é importante, né, ter uma espécie de entre-safra pós-soja para dar uma proteção nesse período crítico para erosão, que ocorre aqui, chuvas bastante intensas aí no início de maio, como ocorreu novamente este ano, mas esse capim-sudão, ele tem um potencial de até 70, 90 dias de crescimento. Logicamente, ele vai cobrir e proteger o solo até vir os primeiros frios. Como é uma espécie de verão, ele tem o seu ciclo, o seu desenvolvimento interrompido pelo frio, pela geada, e que após isto, nós já estamos falando já final de junho, início de julho, né, vai ter uma condição de uma boa palhada. Logicamente, nós vamos ter que implantar uma cultura propriamente de inverno para dar suporte e proteção ao solo até o final de outubro, quando volta novamente a soja nesta lavoura. E aí o senhor comentava que também o custo para o produtor não é muito alto, né, para implantar o capim-sudão. Exatamente, né? Existem várias alternativas de espécies que têm mais se adequado em realidades de propriedades na região. É o capim-sudão, por ele ser bastante rústico. A semente relativamente é uma das mais baratas entre as opções que existem, pelo benefício que ele traz, tanto a nível de produção de palha, proteção da superfície, mas também melhoramento na condição de sistema radicular, atuando no solo, melhorando a condição de porosidade, de estrutura de solo, e isso facilita, nesse melhoramento, amenizar os riscos de erosão. Tá certo, professor, muito obrigada pelas suas informações. Então aí, mais uma alternativa, mais uma cultura protegendo o nosso solo. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicoloide. O programa GenePlus da Embrapa tem um serviço especial direcionado para produtores comerciais de gado de corte. No quadro Tecnologia e Produção, você vai acompanhar agora como funciona o programa com a repórter Kylie Rodrigues. O GPBIF é um serviço com foco no criador comercial de gado de corte de todas as raças e com cruzamentos. O programa visa qualificar o rebanho do produtor, principalmente a reposição de fêmeas, focando também na escolha dos touros, construindo um banco de dados para o criador. Além disso, a gente vai conectar esse GPBIF, esse criador comercial, com os nossos rebanhos de seleção, principalmente via uso de sêmen de touros jovens, no nosso programa ATJ Plus. Então isso tudo agrega também, quer dizer, um criador comercial está tendo acesso a uma genética de ponta e com isso ele qualificar seu rebanho, evoluindo ao longo do tempo, para quem sabe, se for do seu interesse, galgar novos passos. Por exemplo, avançar para um programa SAPE ou mesmo até trabalhar na parte de raça pura, seleção, dentro do programa GenePlus padrão que a gente já trabalha há mais tempo. O pesquisador da Embrapa menciona que programas como o GPBIF alavancam a pecuária brasileira, aproximando o rebanho de seleção, que é a ponta da genética, com o rebanho comercial, onde de fato é produzida a carne. Qualificar, melhorar esse rebanho nosso básico, comercial, que é o que faz a carne que está no açougue, no supermercado. Ao fazer isso, claro, toda a cadeia produtiva ganha, porque você tem animais mais qualificados e assim você tem carne de melhor qualidade, maior produtividade, mais lucro para todos. Criadores que se interessam pelo GPBIF podem entrar em contato com os coordenadores do programa GenePlus. A equipe forma um time qualificado para atender e tirar possíveis dúvidas. Leonardo Nieto para raças zebuinas e o Mauri Dorta para raças taurinas e compostas. Eles estão preparados para atender e está, então, orientando como esse processo será colocado junto aos nossos técnicos de campo, que são, de fato, as pessoas que vão estar trabalhando junto ao produtor, estabelecendo um processo, um plano de trabalho de médio e longo prazo. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Só lembrando que se você quiser rever algumas dessas matérias, se inteirar mais sobre o assunto, você pode dar um pulinho no nosso portal sba1.com ou também na página do Canal do Boi lá no YouTube. Eu vou para mais um intervalo comercial, logo depois na volta nós vamos falar sobre o crescimento na produção de tilápia no Brasil, país que se tornou aí o quarto maior produtor de tilápias do mundo, atrás apenas da China, Indonésia e do Egito. São 7h50, eu volto já.
Responde uma coisa para mim, você gosta de comer um peixinho? Gosta de tilápia? Pois dados divulgados pelo Anuário da Associação Brasileira de Piscicultura revelam que a tilápia encabeça a lista dos peixes de água doce mais produzidos no Brasil. Em 2018 foram mais de 400 mil toneladas e o faturamento do setor superou a casa dos 5 bilhões de reais. Além disso, o país se tornou o quarto maior produtor de tilápias do mundo, atrás apenas da China, Indonésia e no Egito. Vamos saber um pouco mais acompanhando a matéria do Mauro Andrade. A criação de peixes é um setor em expansão e a tilápia, em especial, é a espécie que mais cresce no Brasil. Hoje nós vamos falar de piscicultura, uma atividade que está crescendo muito aqui no Brasil. E para conversar conosco, eu estou com o professor Dr. Júlio Hermann Leonhardt, que é doutor em aquicultura especializado em tilápia. Doutor Júlio, como é que está a atividade hoje da piscicultura no Brasil? Ela é crescente, né? A gente tem visto dia após dia novos projetos, grandes projetos, projetos de exportação, né? E um mercado muito bom. Eu vejo que você se especializou aqui em todas as fases, pelo menos a fase inicial e a fase de engorda dos peixes. Como que é a atividade técnica para produzir os alevinos? Veja bem, inicia com um material genético, a seleção de um bom material genético. Nessa seleção a gente já faz isso há muitos anos, né? Então nós temos trabalhado aí com a linhagem chamada Gift, né? Uma das melhores aí hoje. E esse material a gente vem fazendo aí desempenho zootécnico, ano após ano, melhorias genéticas. Então tudo começa na genética. Depois passamos para o matrizeiro. Daí as matrizes são selecionadas, produzimos as larvas, as pós-larvas, isso numa outra unidade da piscicultura Matão. Essa unidade fica lá em Florestópolis. E aqui estamos numa unidade de alevinagem, né? E também de confecção de um peixe jovem, chamado aí um juvenil de tilápia Gift. Você falou em índices zootécnicos. Como é que estão as conversões alimentares dessa genética que você citou? Varia um pouco de sistema para sistema. Normalmente no viveiro escavado conseguimos conversões muito boas, né? Às vezes aí em torno de 1,2 para 1. O que significa isso? 1,2 quilos de ração para 1 quilo de peixe. Já em sistemas de tanques-redes, nos reservatórios, essa conversão às vezes aumenta. E em média a gente tem visto com essa linhagem nossa 1,4 a 1,5 quilos de ração para 1 quilo de tilápia aí, tá na faixa de 700 gramas até 1,5 kg. E esse peixe atinge 1 quilo com qual a idade? Varia um pouco em função da estação do ano, né? Agora nós estamos na primavera, se nós trabalharmos no verão, normalmente aí 1 quilo é alcançado em torno de 6 a 8 meses, né? Isso é claro que também varia do sistema produtivo, tá ok? Já na época do inverno se gasta aí de 8 a 12 meses. O sistema de criação em tanques escavados exige alguns cuidados para evitar a entrada de predadores que podem causar prejuízos na atividade. Eu gostaria de ressaltar, né, que para quem cultiva, né, peixes em viveiro escavado, viveiro de terra, né, 3 fatores assim, muito importantes para o sucesso. O primeiro deles, o fundo sem lama, né, estruturado de preferência com pedra. O segundo, né, telas antipássaros, né, a predação é muito forte, principalmente nas fases iniciais. E o terceiro fator é a água de entrada ser filtrada, ser passada por uns sacos de tela para reter predadores, odonatas, que é a libélula, a larva da libélula, né, que são grandes predadores do alevino. Okay? Quem tomar esses cuidados, com certeza a chance de sucesso vai ser grande. O modelo de carneiro hidráulico movido por roda d'água reduz o custo de energia na propriedade. Por curiosidade, nós temos aqui um rodão de água, né, que baixa nosso custo de energia, não há gasto de energia. A água
é bombeada em uma caixa no nível mais elevado do sítio e abastece todas as casas e barracões do sítio sem custo algum. E com a segunda grande vantagem, toda a água que passa por esse rodão é oxigenada e vai para o viveiro muito rica em oxigênio. Vocês atendem o Brasil inteiro, ou seja, produtores que tiver o seu tanque escavado ou tanque-rede podem entrar em contato para comprar os alevinos? Com certeza, atendemos ao Brasil todo, né? E o que a gente mais tem comercializado para grandes projetos do Brasil é o material genético, né? Então esse material genético a gente vem enviando aí para estados do Nordeste, do Sudeste e do Sul. E clientes que recebam aí o alevino geralmente estão aqui, em Santa Catarina, e São Paulo e Paraná. São os 3 estados onde mais compradores. Ok, professor Júlio, obrigado pelas informações, sucesso na atividade. Então é isso, a piscicultura, especialmente a tilápia, vem ganhando mercado, é uma atividade rentável, com boas conversões de alimento para peso vivo. Então, se você tem água na sua propriedade, quem sabe a diversificação possa ser uma boa opção. De Londrina, Paraná, Mauro Andrade. Você investe em equipamentos, você investe em nutrição, cuidado com os animais, mas muitas vezes a produtividade não acompanha todo esse investimento. O problema pode estar numa questão que você às vezes não se atenta para ela, é a manutenção dos cascos dos bovinos, que através do casqueamento, é muito importante, permite que os animais possam caminhar, se alimentar bem e tenham um melhor desempenho. Eu te convido para a gente conhecer um pouco mais sobre a importância de cuidar da saúde dos cascos, acompanhando a reportagem do Gustavo D'Angelo. Eles são responsáveis pela sustentação e locomoção dos animais. Nos bovinos, tem influência direta sobre sua saúde e desempenho. E se chegarem a desenvolver algum problema, podem interferir na lucratividade do produtor. Eu estou falando dos cascos. Este especialista no tratamento de bovinos explica que para mantê-los sempre bem cuidados, é necessário realizar periodicamente o casqueamento. O procedimento é para o animal exercitar bem, principalmente o reprodutor, para ele sempre acompanhar bem a companheira dele que está servindo, né? Então isso aí é uma saúde para o animal. Então se dá um acerto no casco, aí você está cuidando, né? Da saúde do reprodutor, ganhar mais peso, né? Então ele começa, o animal que está com problema de casco, ele não vai chegar bem no coxo, ele vai procurar ficar deitado, sempre deitado, né? Ele vai caçar o refúgio que é ficar deitado e não tem aquela vontade de desejo de andar. Então o casqueamento já ajuda ele chegar até a comida e a água, né? Casquear nada mais é que aparar os cascos dos animais em diversas partes, conforme as alterações de crescimento verificadas. O procedimento é simples, mas para executar a técnica corretamente, o casqueador precisa de diversas ferramentas que são indispensáveis ao seu trabalho. O procedimento começa com essa buchinha, com essa escovinha, tá? Limpando, tirando excesso de casco. O segundo é a truqueza, cortando o que sobra do casco é a pinça. Terceira, a rineta, limpar talão, tá bom? Grosa, a quarta, para tirar o excesso de talão e acertar casco. A lixadeira, para fazer o acabamento, arredondar o casco. Esse é o procedimento do casqueamento desse animal. Há cerca de 20 anos, Michel Carro, de Guararapes, São Paulo, aderiu à técnica, que trouxe melhores resultados para a sua produção. Um manejo mais fácil, mais dinâmico dentro da propriedade, onde a gente procura o maior número de indivíduos em bom estado para poder conduzir a nossa atividade. No caso dos reprodutores, machos e no caso das fêmeas. Então, um animal com casqueamento, com efeito positivo do casqueamento, é um animal que vai responder aos desafios que nós temos, que de conseguir o maior número possível de animais preparados para atender aos nossos objetivos comerciais e técnicos. Hoje, você vê, é muito difícil você ver problema de casco. Hoje o animal é mais excesso, né, de casco, de talão, né, e você vê que é corrigido de 6 em 6 meses. O animal que vai entrar no leilão, vai entrar no confinamento, vai entrar na baia, sempre está corrigindo. Sempre está um olho em cima para não deixar dar defeito nenhum, né?
É isso aí. Bom, nós vamos para o intervalo comercial. Logo depois, na volta, você vai conhecer um Hexatrem. Já parou para pensar o que é isso? É isso mesmo, você pensou, um trem com 6 carretas, né? Na verdade, um caminhão que se transforma em quase trem. Ele é utilizado por uma indústria de celulose aqui do Mato Grosso do Sul e o seu objetivo é otimizar o trânsito nas principais rodovias do estado, além de trazer, claro, ganhos ambientais e operacionais. O Zé Cunha esteve lá no lançamento desse Hexatrem, preparou o material legal e depois do intervalo você confere tudo. Fica por aí. São 8h06, já estamos de volta e nós vamos conhecer agora uma forrageira que está resolvendo o problema de muitos pequenos produtores de leite que enfrentam a seca aqui no Mato Grosso do Sul. É o uso do capim capiaçu, um clone do capim elefante. A repórter Rosa Cabral visitou uma propriedade de agricultores familiares em Sidorolândia, a 60 quilômetros aqui da capital, e foi conhecer os detalhes. Acompanhei. Do plantio até o período da colheita, o capim se desenvolve aí por mais ou menos 120 dias. E aí é feito o corte aqui na base. E eu vou pedir a explicação técnica. Um capim desse novo, ele dá em torno no plantio, em torno de 10 canos, né? Vamos falar assim, plantas, né? E após que o produtor corta isso, ele vem novos brotos. Você pode comparar aqui, ó, novos brotos. Ele dobra de potencial. E o toco que sobra, o que o produtor faz? Ele corta. Se tiver uma outra área para renovar ou aumentar, ele utiliza esses toquinhos para fazer o replante da área e aumento da área. Então, é um capim de potencial produtivo muito grande, certo? E se bem adubado, bem manejado, tem um potencial de alimentação para muitos dias. Né? Na verdade, ele é perene, né? Isso, ele é perene. Pelas pesquisas, né, e trabalho a campo, na época de chuvas, né, daí depende muito da região, de uma região para outra. Mas a nossa região tem dado aí 3 cortes no período da chuva e o produtor ainda tem o potencial de fazer um corte no período seco ainda, né? Então, vamos falar assim, se o produtor seguir um protocolo de plantio, adubação, corte, lá para setembro, agosto, setembro, ele tem um capim de qualidade, certo? Para tratar os animais. E aí o produtor fica à escolha, se ele pega e corta para silagem ou ele corta verde, né, tritura e dá no coxo. Então ele tem essa maleabilidade que ele pode fazer com essa questão de alimentação. Agora, quando se refere à proteína, o que esse capim oferece? Então, esse potencial dele que a gente diz aí de 2 meses e meio a 3 meses, ele tem um potencial assim do pé verde em torno de 14 a 15% de proteína. Esse capim, ele além de ser produtivo, ele possui qualidade. E sem falar em energia, né? Que é um capim que é uma baita potencial de energia que faz parte do balanceamento da dieta do animal, né? Então, hoje, só falando de cálculos de custo, o custo desse capim de silagem, para fazer silagem, e ensacado ainda, tem saído em torno de 4 a 4,5 centavos por quilo de material. Hoje você faz uma silagem de milho, você vai sair um custo base de 8 a 10 centavos por quilo. Bom, uma indústria de celulose aqui do Mato Grosso do Sul lançou uma estratégia de logística inédita no mundo. Uma composição com 6 semi-reboques que vai trafegar apenas dentro das fazendas da empresa. Isso vai otimizar o trânsito nas principais rodovias do estado, além de trazer ganhos ambientais e operacionais. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem preparada pelo José Cunha. Um super comboio. O Hexatrem impressiona. É um verdadeiro trem sobre rodas. Após 7 meses de testes, a empresa, que é a maior do mundo na fabricação de celulose de eucalipto, começa a operar com novos conjuntos, visando soluções tecnológicas e sustentáveis diferenciadas para o transporte de madeiras até a fábrica. Essa é uma maestria porque nós conseguimos praticamente dobrar a capacidade com transportes convencionais. Então a gente retira caminhões de rodovia e coloca ele em off-road, em estradas internas nossas, o que é muito positivo, tanto para o meio ambiente
quanto para o social, quanto econômico. A operação desse caminhão, por exemplo, ele custa 40% mais barato do que uma tarifa convencional, né? Então, do lado econômico, nós não temos dúvidas em relação a isso. Com relação à parte social, né, nós sabemos aí a dificuldade que nós temos em transitar em algumas rodovias, e isso ajuda para toda a sociedade em ter menos caminhões. No caso aqui foram 35 menos caminhões, tanto na 262 quanto na 158 aqui no IMS. E além disso, a parte ambiental, nós tivemos uma redução de 21,5% na emissão de CO2 quando comparado com o transporte tradicional. Segundo o gerente executivo de operações florestais da companhia, com a entrada em operação dos Hexatrens, cerca de 35 caminhões tritrens deixam de circular diariamente nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Nós temos aí ganhos, redução do impacto nas comunidades onde a gente atua. A nossa frota deixa de disputar espaço nas rodovias com os demais usuários, né, das BRs e das rodovias estaduais. Esse caminhão, pelo tamanho que ele tem, ele tem uma performance 30% melhor se comparado a um tritrem. Para cada caminhão desse, eu precisaria de 2,3 tritrens para conseguir operar com o mesmo volume de madeira. E para colocar esse novo modal de transporte em funcionamento, a empresa investiu cerca de 22 milhões de reais na compra de cavalos mecânicos, carretas, estruturas de carregamento e manutenção e ainda mais 8 milhões na construção de um túnel para transpor a rodovia MS 158. São 19 composições como esta entrando em operação hoje, cada uma delas com 52 metros de extensão e capacidade para transportar até 200 toneladas de toras de eucaliptos de uma só vez, o que garante um aumento de produtividade de até 53%. E para suportar todo esse peso e conseguir puxar toda essa carga, a empresa precisou dispor de cavalos mecânicos reforçados, mas que ao mesmo tempo sejam fáceis de conduzir. Há mais de 2 anos que a gente vem trabalhando com a Suzano nessa ideia de ter uma solução de um cavalo que tivesse a capacidade de 200 toneladas de poder de tração, né? E a nossa engenharia trabalhou trazendo componentes de vários segmentos onde a gente já tem essa tecnologia de grandes cargas, com grandes capacidades, componentes mais robustos. Por exemplo, a carga indivisível, hoje, né, aqueles caminhões que transportam grandes composições ou grandes componentes para a indústria, com batedores, enfim. A gente tem lá caminhões com capacidades de 220 até 225 toneladas. A gente tem aqui componentes de mineração, onde você tem a questão de ter uma durabilidade de uma suspensão muito mais reforçada devido ao terreno que você vai rodar, um terreno off-road, um terreno fora de estrada. E temos também, obviamente, o caminhão florestal, uma cabine realmente florestal, um caminhão com uma composição onde dê conforto, uma produtividade para o motorista, né? E uma boa operação para que ele consiga operar nesse segmento florestal. A nossa engenharia, então, juntou tudo isso, trazendo o que há de melhor nesses nossos produtos de cada segmento e chegamos, então, ao caminhão Hexatrem. Foram gerados ainda 80 novos postos de trabalho com o novo modal de transporte. Cada caminhão desse aqui a gente trabalha com 3 motoristas, a gente trabalha com uma grua, que são 4 operadores de grua, a gente tem um caminhão de comboio para abastecimento, que são 2 comboístas, a gente tem uma equipe administrativa de supervisão e técnicos operacionais que ajudam no dia a dia para fazer a operação otimizada com segurança e para trazer a maior eficiência para essa operação. De Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Bom, as perdas das penas das galinhas é um problema que pode ocorrer em criações de variados portes. A questão pode estar relacionada a erros de manejo e nutrição, ou seja, a falta de vitaminas essenciais e nas dosagens corretas. Para saber como resolver esse problema, nós vamos acompanhar uma matéria agora que é produzida pela Emater e exibida em parceria aqui com o Canal do Boi. A Dica Tech de hoje, nós vamos falar um problema que tem acometido as galinhas, que é a perda de penas ou arranquio das penas. Esse arranquio de penas, ou perda das penas, é devido à deficiência de cálcio na alimentação ou então estresse extremo. A deficiência de cálcio na alimentação é o manejo inadequado, ou seja, a ração que está sendo feita na propriedade pode estar faltando esse nutriente ou a quantidade de aves é superior à quantidade de ração que está sendo fornecida, a ração concentrada que tem esse nutriente.
Quando detectado, se o produtor conseguir detectar que essa deficiência, o que pode ser feito é fornecer para elas o calcário calcítico. Temos também o fosfato piscálcico e algumas outras farinhas, farinhas de concha, farinhas de osso, que é mais difícil de ser encontrado no mercado, mas que disponibiliza o cálcio para essas galinhas. Com essa deficiência, as galinhas perdem as penas naturalmente, ou uma começa a bicar a outra. Com isso, há o ferimento da pele, a pele fica exposta, uma pele muito fina, e pode causar um outro problema, que é o canibalismo. Então, com a ferida aberta, uma galinha começa a bicar a outra, e esse ferimento pode até levar à mortalidade das aves. Quando é observado que essa perda de penas é devido ao estresse, é muito importante que se observe o manejo está sendo feito de forma adequada. Ou seja, o número de comedouros está sendo fornecido pela quantidade ideal, pelo número de aves. Se não está tendo movimentação brusca, se não há alguma coisa no ambiente que esteja estressando essas aves. Falta de puleiros, falta de ninho suficiente para essas galinhas também causa um grande estresse. Um aquecimento excessivo no galinheiro, no galpão, causa um estresse. E uma superpopulação de galinhas nesse ambiente. Então, é muito importante que o produtor ele observe esse hábito, né, de arranquio de penas, detecte ou se é a deficiência de cálcio ou se é um estresse causado por algum manejo inadequado nessas aves. Qualquer dúvida que houver em relação a essa deficiência, né, de cálcio ou esse estresse, procure um técnico da Emater para que possa obter informações melhores para que se tenha um manejo dessas aves de forma adequada. Tá aí, bela dica foi dada para você aqui no Bom Dia Produtor. Vou para o intervalo comercial e é o último desta edição. Logo depois, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o mercado financeiro, vamos até São Paulo, vamos conversar com o Walter Puga Júnior, que ontem foi mais um dia de recordes na Bolsa. Será que isso vai se perdurar? Será que isso é um bom indicativo do que vem aí nesse ano de 2020? Daqui a pouco o Pulga responde para a gente. Eu volto já. Bom, eu abro esse último bloco do programa trazendo para você uma dica muito bacana sobre uma tecnologia que é oferecida por uma grande parceira, empresa grande parceira aqui do SBA, que é a CSJ. É uma mini fábrica de ração que pode incrementar muito a sua produção. Acompanhe aí. O produtor de leite está sempre pensando em como aumentar a produção. A gente sempre fala em lucratividade em centavos por litro de leite, né? Ter ração de qualidade e sempre na hora são algumas das possibilidades que a mini fábrica de ração CSJ oferece. Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, o produtor de leite pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. O equipamento é compacto e qualquer pessoa pode operar. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelado. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos. Te ajuda a reduzir tempo e dinheiro. E o Brasil exportou muito mais milho em 2019 do que o volume que os analistas de mercado esperavam. E agora, com estoques reduzidos, é preciso comprar milho em outros países. Vamos até São Paulo conversar ao vivo com Walter Puga Júnior na Bolsa Brasileira de Mercadoria, porque essas exportações recorde de milho trazem alguma preocupação, Puga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Trazem sim, viu? Os estoques no Brasil estão muito reduzidos, a demanda tende a crescer agora este ano, em 2020, e a expectativa é de que vamos precisar trazer milho do Paraguai, da Argentina, ou seja, não há milho a princípio suficiente para atender, pelo menos nos primeiros meses deste ano, a demanda do Brasil. É o que já se espera depois dos números divulgados ontem, né? O Brasil exportou 44 milhões e 900 mil toneladas de milho em 2019, um novo recorde, com aumento anual de 88%, depois de ter colhido uma safra histórica no ano passado, né? E contando aí com uma grande demanda externa. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior nesta quinta-feira, ontem, portanto. Em 2018, o Brasil exportou menos de 24 milhões de toneladas, porque o Brasil tinha tido uma quebra de safra, vamos lembrar, né? As exportações em 2019, no entanto, devem
colaborar para enxugar os estoques brasileiros. Tradicionalmente, o Brasil é o segundo maior exportador mundial de milho, né? Apesar de uma produção histórica aí de 100 milhões de toneladas, nós exportamos aí quase a metade do que produzimos, né? No mês passado, para se ter uma ideia, os embarques de milho do Brasil se aproximaram aí de 4 milhões e 400 mil toneladas, levemente acima de novembro. Em novembro, nós exportamos 4 milhões e 300 mil toneladas. E também do que foi registrado no mesmo período do ano passado. No ano passado, eu digo 2018, né? Já estamos em 2020, 4 milhões e 10 mil toneladas. Passamos para 4 milhões e 400 mil toneladas aproximadamente. Bom, há um câmbio favorável, uma safra menor nos Estados Unidos, isso tudo contribuiu para que aumentássemos as nossas exportações. Também tivemos aí um aumento nas exportações de algodão, né? Como já se esperava. O algodão no Brasil registrou exportação recorde no ano, cerca de 1 milhão e 550 mil toneladas de plumas, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, além de um número histórico para dezembro, hein? Em dezembro, no caso do algodão, 278 mil toneladas exportadas, um impulso maior diante da produção colhida no país. Então, recorde para a produção de milho traz mesmo alguma preocupação. Não há ainda nenhuma, vamos dizer assim, nenhum trauma, né, na redução dos nossos estoques, mas já não será tão fácil assim abastecer o mercado interno e os preços tendem a subir. Quem acompanha a programação do Canal do Boi sabe que milho está caro e encarecendo dia a dia. Enquanto isso, o adido americano do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aqui no Brasil, diz que a safra de soja aqui em 2019, agora 2020, está estimada em 123 milhões e meio de toneladas. É a estimativa do USDA, Departamento de Agricultura do governo americano, né? Então, teremos aí uma super colheita de soja, né? Com esse volume esperado, os Estados Unidos reafirmam em suas expectativas de que o Brasil se torne mesmo o maior produtor global de soja agora em 2020, superando mesmo os Estados Unidos, que tiveram uma quebra de safra de 20% nesta temporada. Então, temos aí perspectiva de uma super safra de soja, exportações recordes de milho já foram confirmadas. Vamos agora ajeitando, né? Ajeitando a carruagem para 2020, viu, Adriano? A expectativa é de que nós tenhamos aí um ano com muita demanda para farelo de soja, para milho, para produção de etanol, exportação de DDG, que é o subproduto da produção de etanol de milho. Temos aí perspectivas de demanda crescente. Para o milho, há alguma preocupação. No caso da soja, vamos confirmar nossa posição no mundo, ou seja, de grande produtor e de grande exportador de soja. É com você. Puga, ontem acompanhando ao longo do dia aí várias parte da mídia aí que apresentaram números relativos ao ano de 2019 e também já começando esse ano de 2020, a gente vê que tem vários setores da economia que parece que começaram o ano bem aquecidos. Ontem foi um dia de mais um dia de recorde na Bolsa e um leve recuo no dólar. Será que realmente a gente vai ter um ano de 2020 bem aquecido, com possibilidade aí de um crescimento realmente diferenciado na economia brasileira? Olha, a perspectiva para o Brasil é muito boa, mas nós estamos, neste momento, vivendo uma surpresa vinda dos Estados Unidos. O governo americano autorizou e confirmou isso, um ataque ao aeroporto internacional de Bagdá. Com isso, eliminou, matou representantes do governo iraniano, de exércitos especiais, dos iranianos no Iraque. Isso já causou uma grande preocupação internacional, o recrudescimento de guerra no Oriente Médio, de bombardeios, de ameaça terrorista, ou seja, há uma temeridade neste momento. A ponto do dólar continuar ainda avançando frente a outras moedas e, mais do que isso, uma disparada no preço dos preços do petróleo. Tudo isso deve mudar esse panorama que nós tínhamos agora nesses dias. Para onde vamos mudar? Ainda é muito cedo para dizer, mas a expectativa é de que a morte desses representantes, desses generais, desses coordenadores lá
do Irã, gente do Exército, vai trazer preocupação. Tanto que os preços do petróleo dispararam ontem depois dos informes da morte de um general iraniano nesse ataque que os Estados Unidos fez a Bagdá. Os contratos futuros de petróleo WTI subiram para $63,58 o barril, é a maior cotação dos últimos 8 meses, e os contratos futuros do petróleo tipo Brent, que é um petróleo de qualidade superior, atingiram a maior alta em 4 meses, foram a $68,55 o barril, alta de 3,5% a 4% para o petróleo. Como o petróleo é considerado a rainha das commodities, Adriano, o telespectador já está acostumado com isso, se o petróleo sobe de preço, há também uma alteração nas cotações de outras commodities, commodities metálicas como alumínio, cobre e, lógico, também as commodities agrícolas. Para onde caminharemos nos próximos dias? É preciso esperar ainda o comportamento do mercado, mas há muita preocupação. Agora, há uma euforia ainda e essa euforia continua nas principais bolsas do mundo, né? Os índices na China subiram pela 5ª semana seguida por conta de estímulo do governo chinês, otimismo com esse acordo comercial entre Estados Unidos e a China. Ainda há uma movimentação positiva. E essa movimentação positiva continuava nesta madrugada lá na Ásia, embora algumas bolsas já tivessem lá na Ásia algum movimento de baixa leve, mas alguma baixa. De qualquer maneira, há um movimento positivo. O nosso índice Bovespa aqui no Brasil subiu mais de 2%, bateu os 118 mil pontos no primeiro pregão deste ano, em 2020, fechou aos 118.573 pontos, eu tenho aqui na tela, a alta foi de 2,53%. Tivemos alguns papéis em alta acentuada, principalmente Petrobras. Petrobras subiu ontem 2,5%, Bradesco subiu mais de 4%, Banco do Brasil teve alta de quase 1,90%, o Itaú Unibanco também subiu mais de 2,5%, o Santander ganhou quase 3%, ou seja, os bancos tiveram forte alta ontem no mercado de ações, puxaram o índice Bovespa para essa alta que nós vimos agora de mais de 2,5%. Já se esperava que a Bolsa fosse avançar na sua pontuação, tendo como referência o chamado índice Bovespa, né? Que é referência para o mercado brasileiro, e entre os papéis nós tivemos as maiores altas, JBS, que subiu quase 5,5%. Muita oscilação com papéis do JBS, papéis do Marfrig, altas vezes, uma queda mais acentuada, mas o fato é que nós temos aí perspectivas positivas para a nossa Bolsa, salvo, como eu disse, as consequências desse ataque americano ao aeroporto internacional de Bagdá, que resultou na morte de generais iranianos, autoridades iranianas de milícia, de exército, e podem causar algum tumulto no mercado financeiro internacional. Por isso, sempre de olho na informação. E enquanto isso, o que acontece com o dólar? O dólar encerrou o primeiro pregão em alta ontem, de olho no que acontece lá fora, os operadores no mercado brasileiro levaram o dólar aí a encerrar a R$ 4,02 mais 42. O dólar teve uma alta ontem de 0,32%, mas ainda se mantém abaixo de R$ 4,03. Se bem que em alguns momentos, ontem o dólar se aproximava de R$ 4,04. Não se espera, pelo menos por hora, dólar de novo a R$ 4,10, R$ 4,15, R$ 4,20. A expectativa é de que o dólar se mantenha nessa faixa, mais próximo de R$ 4,00 do que R$ 4,10, R$ 4,20. Há uma acomodação neste momento com o dólar em valores mais baixos. O que esperar daqui para frente? Bom, é uma surpresa essa crise que, de novo, volta a envolver Estados Unidos, Irã e Iraque, de olho na informação, porque alguma oscilação no mercado pode ocorrer e as consequências ainda não são, vamos dizer, previsíveis. Se já é difícil, normalmente, prever comportamento de dólar, comportamento de preço de commodities em função de diferentes fatores, agora com essa crise, com esse ataque dos Estados Unidos, fica um pouco mais difícil, os analistas ainda estão perdidos, vamos dizer assim, nesse novo quadro que se avizinha. E a possibilidade desse acordo com a China é que acomoda ainda e traz algum otimismo para o mercado. Vira e mexe, nós temos tumulto no mercado. É preciso ter paciência, muita lucidez para começar o ano sempre com algum tumulto, né, Adriano? É assim o mercado, de olho na informação. É com você. De olho na informação, né, Pulga? Aquele povo quase não gosta de confusão, quase não gosta de uma guerra. Vou esperar as cenas dos próximos capítulos agora. Obrigado, a gente se vê mais tarde no Agricultura BR.
Bom, é isso. Logo mais, por volta de 12h10, 12h15, vou estar no Agricultura BR e aí eu volto a bater um papo com o Pulga, já com o mercado operando e já tendo aí um pouco mais de consistência, né, mais informações para a gente dizer como que esse ataque americano vai interferir realmente no mercado internacional. Bom, com essa participação, então, eu vou encerrando aqui o Bom Dia Produtor nesta sexta-feira. Deixo um abraço apertado para você. Mais uma vez, desejo um ano de 2020 muito bacana, muito abençoado, sem conflitos, sem confusões, sem guerras. E te convido para logo mais, 12h10, estar com a gente novamente aqui na programação do Canal do Boi, no Agricultura BR. Um ótimo final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda. Tchau, tchau.